gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre os poderes incríveis do óleo de copaíba. Esse óleo brasileiro, barato e que pouca gente conhece os benefícios. Vou também falar a diferença entre o óleo essencial e o óleo resina de copaíba. E também falar sobre as recentes pesquisas a respeito do beta-cariofileno e do alfa-omuleno, que são as duas principais e mais ativas substâncias no óleo de copaíba. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like e se inscreve no meu canal. Eu me chamo Matiele, sou naturóloga e vim ajudar você a ter uma vida mais saudável. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu acho injusto a gente ser brasileiro, ter à nossa mão um produto como é o óleo de copaíba e não conhecer os benefícios que ele tem. Esse óleo vem de uma árvore de grande porte da floresta amazônia, que pode chegar até 30 metros de altura e por isso ela é conhecida como a rainha da Amazônia. Talvez a primeira citação que tenha sido feita a respeito desse óleo tenha sido em 1537, quando Petrus manda uma carta para o Papa Leão X falando sobre os poderes curativos do copei, como sendo uma droga indígena que ele conheceu aqui. Na verdade, os índios utilizavam muito o óleo de copaíba, assim como as populações que estão à beira da floresta amazônica continuam utilizando, e talvez eles tenham descoberto os benefícios desse óleo pela observação. Porque é muito comum os animais, quando tem algum corte, algum ferimento grave, se esfregarem nos troncos da copaíba. Por conta disso também, muitos índios utilizavam o óleo de copaíba para untar o corpo dos guerreiros quando eles voltavam das batalhas. Então ele sempre foi considerado um poderoso cicatrizante e anti-inflamatório. Mas em 1937, Gattefossé, que é o pai da aromaterapia, já citou o óleo de copaíba como sendo uma verdadeira panaceia. Inclusive na pesquisa que eu fiz no Instagram, se vocês sabiam algum benefício, várias pessoas me falaram que é bom para tudo. Realmente, Gattefossé falou que ele tinha muitas propriedades curativas, mas hoje, com o avanço da tecnologia e a quantidade de estudos que se tem, nós conseguimos direcionar melhor os benefícios que tem esse óleo tão rico. Então, para colher, é necessário que se façam furos nas copaibeiras. E a partir desse furo, vai sair um óleo junto com resina, que se filtrado se transforma no óleo resina de copaíba. Uma copaibeira é capaz de produzir de 50 a 55 litros de óleo resina por ano. Não é necessário matar a árvore para extrair o seu óleo. Isso já é incrível. As primeiras extrações das árvores costumam ter uma quantidade maior de resina e menor de óleo. É interessante a gente observar que um óleo resina de copaíba pode ter de 50% a 90% de óleo essencial. Quanto mais óleo essencial, mais benéfico à saúde, mais resultados você vai ter, mais poder curativo ele vai ter. Quanto maior a quantidade de resina, menor a sua ação. Isso por quê? Porque para o óleo de copaíba ter um efeito terapêutico, ele precisa ter entre 50% e 55% de beta-cariofileno, que é a molécula mais presente dentro do óleo de copaíba. Então veja só, se o teu óleo resina tiver apenas 50% de óleo essencial, você vai ter apenas 25% no máximo de beta-cariofileno. Por isso a importância de você escolher bons óleos resina, boas marcas que se comprometem com a qualidade do seu óleo. Não adianta, gente, vocês comprarem um óleo mais barato, o óleo que você não sabe de onde veio, que você nunca ouviu falar na marca, ou essas marcas que não têm estudo. Sejam criteriosos na hora de escolher o teu óleo, porque às vezes por 5 e 10 reais vocês deixam de poder usufruir do poder terapêutico daquele óleo. Outra coisa muito importante é você observar que existem alguns óleos que são comercializados misturados com outros óleos vegetais. Geralmente, eles misturam óleo de copaíba com óleo de girassol para diminuir ainda mais o preço a ser vendido. Aí, pensa comigo, você usa aquele óleo que vem de uma má procedência, que você não sabe o que é que tem ali de componente químico.
ele não exerce poder terapêutico nenhum sobre você e você vai colocar a culpa no óleo geral, no óleo de copaíba. O óleo de copaíba não funciona. Prestem muita atenção quando vocês forem adquirir o óleo de vocês. Vamos falar sobre as espécies? Existem 28 espécies de copaibeiras, porém 2 são mais amplamente comercializadas aqui no Brasil, que é a Copaífera officinalis e a Copaífera Langsdorff, mais conhecidas como copaíba branca e copaíba vermelha. Algumas marcas de óleos essenciais fazem essa distinção do nome das copaíbas, outras não fazem. Quando não fazem, é possível que seja apenas uma copaíba ou é possível que tenha a mescla dessas 2 copaíbas principais. Não tem problema se for a mescla, porque as 2 têm componentes parecidos, apenas há uma lenda a respeito da Copaífera Langsdorff. Essa lenda é da época dos indígenas, que diziam que as mulheres grávidas não deveriam nem olhar para a copa das copaibeiras, porque corria o risco da copaíba deixar de produzir a resina. Acontece que não são todas as copaíbas que produzem resina, de fato, e não se sabe por quê. Mas o que se sabe é que existe a possibilidade da copaíba Langsdorff ser abortiva. Então talvez tenha aí um fundinho de verdade nessa lenda, mas também não são dados conclusivos que comprovem essa ação. Independente da qual copaíba você for adquirir o seu óleo, ela é muito estudada pelos seus efeitos anti-inflamatórios, antibacterianos, anti-ulcerativas, antitumoral e antifúngica. Alguns estudos também dizem que ele tem um poder incrível como antioxidante do fígado. Esses mesmos estudos colocam a copaíba como um importante coadjuvante no tratamento do alcoolismo. O beta-cariofileno também é amplamente testado para ser substituto de uma substância que é muito usada pela odontologia, que se chama eugenol. O eugenol é retirado do óleo essencial de cravo. Porém, o óleo essencial de cravo é extremamente irritante de mucosas, então procura-se muito um substituto para ele, e o óleo de copaíba é um dos principais candidatos. O ácido copáltico também está presente no óleo de copaíba, em menor quantidade, de 2 a 3%, porém ele é bem ativo e ele é muito estudado também pelos seus poderes anti-inflamatórios e antibacterianos. Ele também é amplamente estudado pela sua citotoxicidade, ou seja, pelo potencial anticancerígeno que ele possui. Também já foi testado contra a leishmaniose e teve resultados incríveis. Uma curiosidade muito interessante sobre o ácido copáltico é que existe uma substância que se chama hirtiozal, que já foi testada contra 9 tipos de câncer. Acontece que o processo de obtenção do hirtiozal foi patenteado, ou seja, não está disponível para todo mundo, é necessário pagar por isso. Na Unicamp foi feita uma pesquisa que eles descobriram que existe outro processo da obtenção do hirtiozal através do ácido copáltico, que está dentro da copaíba para fazer a síntese do hirtiozal. O óleo de copaíba pode ser utilizado tanto via externa quanto via oral. Porém, para fazer o uso via interno, é necessário o acompanhamento de um profissional especializado em aromaterapia. Para fazer a utilização externa, você pode aplicar puro sobre a pele se a região for pequena, como uma picada de inseto, um pequeno corte, uma pequena região queimada. Porém, se você for utilizar numa superfície um pouco maior, dilua esse óleo em algum óleo vegetal carreador numa proporção de 5 a 10%. Já se você quiser fazer uma diluição para ser utilizado no corpo todo, faça a 2 a 3%. Gente, ele serve para tratar doenças fúngicas. Já falei muito dele no vídeo que eu fiz sobre psoríase. Ele é incrível para psoríase. Ele pode ser utilizado em qualquer outro tipo de fungo, frieira, micose, para infecções urinárias. Aliás, o efeito dele para infecções urinárias é muito bom. Infecções intestinais e gastrite bacteriana. Para tratar as doenças do ouvido, nariz e garganta, você pode diluir 2 gotinhas numa colher de mel, mistura essa colher de mel em um pouquinho de água
e faz gargarejo, não engole, gospe fora, tá? Você pode fazer isso de 2 a 3 vezes por dia, por 2 ou 3 dias no máximo, que é o tempo que ele demora para ter o efeito completo. Agora sobre as características do óleo de copaíba. Quando você vai adquirir, existem inúmeras classificações, digamos assim. Pode ser que você encontre o óleo essencial de copaíba, o óleo resina de copaíba ou a mistura de óleos de copaíba. O óleo resina, como eu falei, é retirado diretamente da árvore, filtrado e pronto. Isso é o óleo resina. Se esse óleo resina for destilado, ali se forma o óleo essencial. Existe uma diferença entre óleo essencial e óleo resina, que além do óleo essencial não ter resina, claro, ele também não possui ácidos diterpênicos, que são importantes aliados na questão antifúngica e bactericida. Na verdade, existem muito mais benefícios em você utilizar o óleo resina do que o óleo essencial. A única questão é que precisa ser um óleo resina de boa qualidade. E agora, a melhor parte sobre isso. Alguns óleos de copaíba branca. Por que eu digo alguns? Porque além de não serem todos, é necessário que a empresa que for te vender esse óleo se comprometa com a presença dessa substância química nele, que é uma substância que se chama alfa-humuleno, que quando aliada ao beta-cariofileno, que é a substância mais presente no óleo de copaíba, tem efeitos arrasadores mesmo. Ele potencializa consideravelmente sua ação anti-inflamatória e analgésica, além da sua função anticancerígena. Essas duas moléculas juntas funcionam muito melhores do que separadas. Para vocês terem uma ideia, existem outros óleos essenciais que possuem essa substância alfa-humuleno, como a sucupira e a erva baleeira. E tem um medicamento que é amplamente comercializado que se chama Ashiflan. Esse medicamento é feito com óleo essencial de erva baleeira. E eu vou ler aqui qual é a indicação do Ashiflan. Indicado para uso externo em casos de tendinite, afecções musculoesqueléticas associadas à dor e inflamação, como miofascial, lombalgia e dorsalgia, em quadros inflamatórios dolorosos associados a trauma de membros, entorses e contusões. Cada grama do Ashiflan possui 5 miligramas de Cordia verbenacea, que é a erva baleeira. E 5 miligramas é o equivalente a 0,130 miligramas de alfa-humuleno. Pela cromatografia do óleo da Lázaro de copaíba branca, que é uma marca que faz questão de falar e de divulgar a quantidade de alfa-humuleno que tem nos seus óleos, ele possui 4 vezes mais alfa-humuleno que a erva baleeira. E ainda, se você associar os outros princípios ativos que tem no óleo de copaíba, ele se torna uma interessantíssima substituição para esse medicamento alopático. Pra você terem uma ideia, o Ashiflan possui 0,5% de erva baleeira. Se você fizer um composto com 5% de óleo de copaíba numa base vegetal, que pode ser creme ou gel, ele vai ser muito, mas muito mais potente do que esse medicamento em questão. Então, vou fazer um resumão aqui das diferenças de ação entre o óleo resina e o óleo essencial, para que você saiba o que escolher quando for adquirir o seu. Como eu já falei, para micoses e para efeito antibacteriano é necessário que seja o óleo resina. Tem uma pesquisa que diz que o óleo de copaíba é 2 vezes mais potente no seu efeito anti-inflamatório que um medicamento que é amplamente comercializado, você provavelmente já usou, se chama diclofenaco de sódio, que é um componente ativo em alguns medicamentos, como Voltaren, Cataflan, Tandrilax e outros. Tanto o óleo vegetal quanto o óleo essencial possuem ação analgésica bem presente por conta da sua ação nos receptores opioides. Aliás, é por causa dessa ação também que ele é considerado um potente ansiolítico e também reduz a compulsão por drogas e álcool. E além do beta-cariofileno aliado ao alfa-humuleno ter uma ação incrível como potencial anticancerígeno, o óleo de copaíba aumenta a absorção de quimioterápicos como o Taxol, que é o tamoxifeno, em células cancerígenas, e ainda diminui a toxicidade do quimioterápico cisplatina em células saudáveis, isso sem interferir na sua ação sobre as células tumorais.
humorais. Gente, isso é genial! Apenas o óleo resina, por ser bactericida, possui um efeito arrasador em casos de cistite e úlceras estomacais. E tanto o óleo essencial quanto o óleo resina demonstrou efeitos maravilhosos para a redução da endometriose. Com isso, chegamos à conclusão de que é melhor ter um bom óleo resina do que um óleo essencial. Pessoas ansiosas, impacientes, que pensam muito e por isso perdem o foco com facilidade. O óleo de copaíba trabalha a estabilidade, a autoconfiança e ainda ajuda a trazer o foco, fazer com que a pessoa tome iniciativas na vida. Gente, é isso. Eu tô realmente apaixonada por esse óleo. Inclusive, eu tenho pensado muito sobre a importância da gente conhecer os benefícios dos óleos brasileiros para os tratamentos que a gente quer desenvolver, tá certo? Eu desejo a vocês uma vida plena, leve, feliz. Um beijo no coração.